Acordarem. Bom, o que vai responder? Vocês que estão defendendo o movimento de ultradireita, que é um movimento que veio aqui do passado do Brasil, que é oriundo ainda do regime militar. Regime militar. Vocês defendem ditadura militar, todas as mortes e atrocidades que aconteceram nesse período? Carlos, olha bem, a direita no Brasil conservadora, o movimento conservador, ele não existe no Brasil desde os anos 30. Tá certo? Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o Partido Conservador foi extinto no país. Ele foi extinto, tá certo? E outra coisa, para falar sobre isso, você precisa saber primeiro o que é ser um direitista, quais são os princípios que a direita advoga. E eu deixei claro aqui na sexta-feira passada... Mas e os movimentos de repressão, o AI-5, outros movimentos, os porões da ditadura, o que você tem a dizer sobre isso? Como eu disse, também sexta-feira passada, quero deixar claro aqui, isso é um movimento fascista. E o fascismo nasce, é um braço, um apêndice, assim como o nazismo, do socialismo comunista. Isso não é um movimento de direita. Quando foi que a ditadura militar foi um movimento de direita? Quer dizer, instituiu a lei de desapropriação de terra, instituiu, tá certo, o divórcio, 200 estatais. Dizer que a ditadura militar, que o regime militar foi um regime de direita, é um erro histórico grave, que foi ocultado nos últimos 50 anos e que nós precisamos desmontá-lo. Isso não é a verdade factual da coisa. Quando você vai desmiuçar o processo do regime, você vai encontrar um fascismo lá. Quer dizer, o Estado é controlado, a economia meia boca, e você tem... Isso não é a direita. A direita jamais adotaria um sistema de 200 estatais. Isso é um absurdo. Foi o regime militar que criou mais estatais no Brasil em todos os tempos. Certo, mas e as atrocidades? Vieram com isso também? Quantas pessoas o regime militar matou? É isso que vocês defendem para o país? É isso? De forma nenhuma. Outra coisa, o regime militar confrontou guerrilheiros. Gabeira diz isso fartamente, elementos da própria esquerda que eram terroristas naquele momento. Se vocês, ouvintes, forem buscar na internet, vocês vão encontrar que eles não defendiam a democracia. Dilma Rousseff nunca defendeu a democracia. Lula, o PT, é um partido marxista, jamais defendeu a democracia. Eles defendem a ditadura do proletariado. É uma outra forma de ditadura. Não é mais um fascismo, que é um filho unigênito do marxismo, é o próprio marxismo. Você está dizendo que eles não queriam um país livre, mas um país... preso a um regime militar comunista, é isso que você está dizendo? Mas evidentemente, Cuba, China, todos a Venezuela hoje, a União Soviética, a antiga União Soviética, isso era democracia? Nós temos democracia em Cuba, nós temos democracia na Guatemala, na África do Sul. Era o que eles queriam para o Brasil, e quem diz isso não sou eu, são os próprios elementos da esquerda naquele momento, guerrilheiros, tá certo? Que foram presos porque foram fazer guerrilha no campo e nas cidades. No aeroporto dos Guararapes, em Recife, foi estourada uma bomba. Mário Cosel Filho foi morto. Mário Cosel Filho foi morto. Então, veja bem, não é assim assassinar pessoas. O exército brasileiro combateu guerrilheiros comunistas que queriam instalar uma ditadura do proletariado no Brasil. Essa é a verdade. Não importa o que os professores marxistas digam nas universidades. Essa é a verdade histórica dos livros. Vocês estão pedindo pra gente esquecer a história, é isso? Não é esquecer, é remontá-la. É remontá-la com base na verdade. E a verdade não pode ser simplesmente metonímica. A verdade não é uma parte que representa um todo. A verdade é o todo. A verdade jamais poderá ser uma parte. Qualquer partido esquerdista que disser que defende a democracia, ele está ou mentindo ou sendo desonesto com seus próprios eleitores. Porque se você pegar o estatuto do PCdoB, do PT, do PSOL, do PSTU e desses todos os outros PDT, você vai encontrar lá elementos marxistas de controle da sociedade. Então, nenhum esquerdista quer democracia livre. Democracia, sim, prega o liberalismo, o conservadorismo à direita. A direita é a defensora universal do... Qualquer país do mundo sabe disso, mas o Brasil não sabe. Porque o Brasil acha que a direita é regime militar. O engraçado é que o PT fala em democracia, mas não votou na Constituinte. Né? O PT fala em democracia e é ligado ideologicamente com países como Bolívia, Cuba, Venezuela, Guatemala, Panamá. Então são contradições dentro do processo ideológico que é feito e que é construído dentro da esquerda brasileira. Alguém mais quer comentar sobre isso? Telefone. Telefone? Alô, você, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Oi, Carlos Brito, aqui é José Miguel. Queria parabenizar os meninos aí pela coragem. Essa é a verdadeira mãe do povo. O povo conservador. O povo brasileiro é conservador, mas que foi tão por esquerdista. Parabéns ao Fred e os meninos aí da direita.
Muito obrigado, Miguel. Você é um católico praticante, um intelectual brilhante, conservador em Juazeiro. Eu agradeço pelo apoio. E estamos todos juntos nessa cruzada contra a opressão esquerdista que tem data e hora para acabar institucionalmente, culturalmente, Miguel. Você é muito importante para nós desfazermos essa malha, tá certo? Mentirosa, nefasta, que hoje perpassa todas as universidades brasileiras e mantém esse establishment esquerdista no país. Vocês têm convicção? Muito obrigado, viu, querido? Mais alguma coisa? Não, só esse abraço Eu mesmo. queria falar para o caso dele que a audiência é grande quando o pessoal vai aí, o público quer ouvir essa voz. Estamos colocando os dois lados da Eu notícia. trabalho aqui em Petrolina, o pessoal está tudo ouvindo aqui a rádio. Por eles, tá aí. Parabéns pro meu casamento por dar esse espaço. Viu? Tá bom, Valeu. muito obrigado. A gente abre espaço para todo mundo, inclusive o pessoal do outro lado que devia estar aqui, não está. Mas tudo bem, vamos continuando. Vocês têm ciência do preço alto que vocês podem pagar por isso, por essa defesa? Porque as pessoas às vezes não entendem. Acham que vocês estão querendo trazer de volta a ditadura militar, os quartéis para a rua, o movimento de opressão e tudo de mal que ficou nesses anos de chumbo. Carlos, quero dizer que medo não. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Nós estamos em uma guerra ideológica, em uma guerra de ideias, numa guerra de posicionamento, numa guerra que nos difere do processo de pensamento da esquerda. Então, nós não temos medo, assim como o Miguel falou, 79% da população é conservadora, 82% da população é contra a liberação de droga, é contra o aborto, é contra todo esse processo que se instalou culturalmente pelo PT nos últimos 13, 14 anos. Então nós não temos medo, porque estamos com a verdade, estamos defendendo todo um discurso que é amparado pelo povo brasileiro. Alguém quer se pronunciar sobre isso? Senão vamos mudar.